Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos dando início a uma nova série de estudos bíblicos. Dessa vez, o nosso tema será Nós e a Ética Cristã. É um assunto que vai mexer muito com a gente. É um assunto profundo, mas que nós vamos abordar de uma maneira leve, de uma maneira compreensível a todos nós, mas que tem muita importância na nossa vida diária. Certamente você já ouviu dizer a afirmativa de que a Bíblia para o cristão é a única regra de fé e prática, mas muitas vezes os cristãos se atêm apenas à primeira parte da afirmativa. A Bíblia é a nossa única regra de fé e deixamos a prática a desejar. Então este tema tem a ver com a prática da nossa crença, com a prática da nossa fé, com a nossa vida diária, com o nosso comportamento enquanto cristãos. Nós vamos explorar esse tema com a graça de Deus, do Espírito Santo, que Deus nos dê discernimento para tal e que venha trazer enriquecimento à sua vida espiritual. Eu te convido a orar para que Deus possa realmente nos conduzir em todos os momentos deste estudo bíblico. Vamos orar? Pai Celestial, nesse momento, a condução é toda do Senhor. O Senhor nos inspire nas palavras, nos exemplos, nas ilustrações e nos inspire, ó Deus, a colocar em prática esta lição que nós extraímos da Tua Santa Palavra. Abençoe cada um que está vendo este vídeo, em qualquer momento, em qualquer local, que o Senhor fale com esse coração de acordo com as suas necessidades. Nós já te agradecemos por essa nova série de estudos bíblicos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos dar início então à primeira lição, cujo tema é Doutrina Bíblica e Ética Evangélica. Aparentemente, duas expressões um tanto filosóficas, mas nós vamos, com carinho, tecer comentários e elucidar um pouco esses temas para que vocês consigam ver que são temas que têm muito a ver com a nossa prática diária, com a nossa prática cristã. E nós estamos nos baseando nesta revista O Comportamento do Crente, da editora cristã evangélica, e as lições são escritas cada um por uma pessoa ou um pastor normalmente, e nós nos baseamos na sua fala, na sua afirmação, e também enriquecemos com alguns detalhes que a gente traz para vocês. Então, o texto básico de hoje será Efésios 4, de 1 a 6, e eu estou usando a Nova Versão Internacional, mas você pode me acompanhar por aqui ou abrir a sua Bíblia para esta leitura. E o alvo dessa lição é mostrar que o comportamento do crente deve corresponder à sua fé na pessoa de Jesus. Tiago diz, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Isso se encontra em Tiago 2,18. Então, para que nós possamos, com o nosso modo de viver, testemunhar a nossa fé. Vamos então ler Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Muito bem, vamos então dar início nessa série de lições que enfocam, como eu disse, um dos assuntos mais importantes da nossa vida cristã: o comportamento da pessoa salva dentro e fora da igreja. E o assunto que estamos nos propondo nessa revista é a ciência dos deveres do homem, a quem chamamos de ética. A ciência dos deveres do homem, ou da pessoa, do ser humano. A missão dada por Deus ao homem, para que esta se cumpra na terra, é o tema central da ética. Nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Pelo estudo da ética, nós descobrimos a nossa razão de ser. Olha que importante. A razão de todas as nossas inteligências e faculdades, e ainda mais os princípios que nos devem governar enquanto vivemos. Vamos memorizar isso. A doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última, isto é, a ética, não sobrevive sem a primeira, sem a doutrina. Por isso nós lemos lá em Efésios 4:1, através do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamado. Andar de modo digno é a ética. A vocação a que fostes chamados é a doutrina. Olha como que este versículo já resume totalmente a nossa lição de hoje. Então eu vou repetir porque eu achei muito esclarecedor. O primeiro versículo de Efésios 4 já vem ostentando aqui a nossa bandeira de vários estudos que teremos, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno é a ética. E a vocação a que fomos chamados é a doutrina. E o que fazemos então não pode estar desvinculado daquilo que cremos, como eu disse no princípio. A doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo e a ética determina o nosso comportamento em Cristo. Com base em nossa doutrina bíblica é que formulamos os deveres que temos em nosso contexto cultural. Por isso, nós vamos contemplar nesse estudo de hoje 3 aspectos. A ética individual, a que trata do dever da pessoa, do homem, da mulher, para consigo mesmo. Da ética social, que é aquela que trata do dever do homem para com o seu próximo. E da ética teísta, a que trata do dever do homem para com Deus. Theo, Deus, teísta, do dever do homem para com Deus. Isso será muito interessante, esses 3 aspectos vão nos levar a refletir profundamente sobre tudo isso que estamos propondo. E para começar então, nós vamos ver a ética individual. Para o cumprimento da sua missão moral, é indispensável ao homem manter-se como ser vivo, com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade. Vamos clarear isso melhor? O seu principal dever é a conservação dos seus próprios direitos, dos seus próprios poderes. Olha, vamos esclarecer isso mais. Paulo chama a atenção do Timóteo para esse fato quando ele diz lá em 1 Timóteo 4,16 o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, desde o momento em que o homem reconhece a sua missão e que para cumpri-la eu preciso de todos os dons naturais recebidos do Criador, ele tem de admitir que é primordial conservar tais poderes pelos quais há de realizar a sua tarefa neste mundo. Deus nos deu dons ao chegar a este mundo. Cada pessoa tem dons especiais próprios, a quem aqui
está sendo chamado de poderes, né? Paulo, ao longo das suas cartas, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidados especiais consigo mesmo. Lá em Efésios 5, 15 e 16, ele repete: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, havia, da parte do apóstolo, esse cuidado com as suas ovelhas, com o seu rebanho, em que eles mesmos se cuidassem de tal forma que eles pudessem exercer a sua missão, a vocação a qual foi chamado. O ser humano, ele tem que enfrentar e precisa se defender de 3 inimigos básicos. São eles: a morte, a doença e a pobreza. Nós precisamos enfrentar corretamente esses 3 inimigos que procuram por todos os modos, por todos os meios, nos cercar e impedir que nós cumpramos a nossa missão, a missão a que nos foi designada. Então, o dever do homem para consigo mesmo prende-se à continuação da vida, que é a luta contra a morte, né? A conservação da saúde, a luta contra a doença, ou o cuidado com sua própria saúde, e ao bem-estar socioeconômico, porque sem ele também, essas duas primeiras lutas serão terrivelmente afetadas. Para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole. Isso tem que ser exercitado e mais tarde, quando nós recebemos do Espírito Santo esse dom do Espírito, né, que é a temperança, o autocontrole, ele vai nos dar as ferramentas necessárias, ou pelo menos a sabedoria, né, para que nós possamos enfrentar os 3 maiores inimigos que temos. Isto começa de dentro para fora. O autocontrole, auto próprio, né, começa de dentro para fora. E no Salmo 37 nós vamos encontrar os passos necessários desse autocontrole para o bem-estar de cada ser humano. Salmo 37, os versículos de 1 a 8, um salmo de Davi maravilhoso, que vai nos ajudar a estabelecer os passos, né, para que nós possamos encontrar e praticar a ética cristã na nossa caminhada. Vamos ler então. Nós vamos ler aqui na versão revista e atualizada. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Bem, queridos, então nós vemos aqui os passos, né, deste autocontrole para o bem-estar de cada ser humano. Primeiro, confia no Senhor. Sem dúvida, é o destaque. Segundo, agrada-te do Senhor. Tenha prazer, deleite-se no Senhor. Terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor. 4, descansa no Senhor. 5, não te irrites. 6, deixa a ira. 7, abandona o furor. E o 8, não te impacientes. A falta de autocontrole certamente acabará mal. Olha que maravilhoso este salmo para nós, nesse estudo, né, falando sobre a ética individual. Então, queridos, é muito importante para que tenhamos uma prática cristã que possa testemunhar da nossa fé no Senhor Jesus, nós termos primariamente autocontrole,
né, para que a nossa vida possa ser, as nossas decisões e as nossas atitudes não serem tomadas no ímpeto, no calor da situação, das circunstâncias, mas guiados pelo Senhor. O segundo aspecto é a ética social. Essa ética social trata dos deveres gerais do homem para com o seu próximo. É o nosso relacionamento em sociedade. O mesmo dever que o homem tem para consigo, tem para com o seu semelhante. O bem que eu quero para mim é o bem que eu desejo ao meu semelhante, visto que a existência contínua da pessoa lhe é absolutamente indispensável no cumprimento da sua missão moral. O grande dever do homem para com o próximo é procurar por todos os meios lícitos conservar-lhe o ser com todos os seus direitos. Assim como nós vamos lutar pelos nossos direitos, né? Aquilo que nos é de direito, nós também devemos, através de meios lícitos, lutar para conservar também ao nosso próximo os seus direitos. O nosso próximo tem direito à preservação da vida, à conservação da vida, tem direito ao exercício livre dos seus poderes, tem direito ao governo dos seus bens, tem direito à verdade em todas as suas relações e, finalmente, tem direito ao acolhimento por um irmão. É assim que nós cristãos pensamos a respeito daqueles que conosco convivem, daqueles que nos rodeiam, né, que é o nosso próximo. Uma vez os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus, lá em Mateus 22, 36 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus vai resumir para nós, né, a nossa ética social. O primeiro mandamento trata da ética teísta, porque é do nosso relacionamento com o nosso Deus, que é o tema do terceiro aspecto, da terceira divisão que nós vamos abordar daqui a pouquinho. O segundo mandamento trata então da nossa ética social, que é amar o próximo como a nós mesmos. Vejamos como Paulo coloca a ética social lá em Filipenses 2, nos versículos 3 a 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não nos fecharmos, né, em nós mesmos, mas olharmos para o outro sujeito com direitos que nem nós, com os mesmos direitos, com as mesmas necessidades e a quem Deus ama igualmente. Jesus coloca no segundo mandamento o amor como fundamento da ética social. Ninguém consegue conviver bem com o próximo se ele é desprovido do sentimento de amor, com certeza. E no famoso capítulo do amor, né, lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, o Paulo também vem nos ensinar, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, como definido nessa passagem bíblica, nada tem a ver com sentimentos ternos e calorosos de afeição. Não, o amor ético, ele não se expressa nas palavras eros ou filéus, e sim na palavra ágape, que significa amor incondicional. A segunda milha da ética social diz o seguinte: pelo contrário, está lá em Romanos 12, né? 20 e 21, pelo contrário. E são palavras do Senhor Jesus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas
sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estamos cada dia mais perplexos com a falta de amor existente no mundo. A vida humana vale cada vez menos nas mãos de homens maus que tiram essa vida por motivos fúteis, por motivos baixos, levados pela sua cobiça, pela sua ganância, pela sua superficialidade. E aqui a palavra de Deus nos ensina a levar o outro muito a sério, nos ensina a levar o outro com muito respeito, com a ética social de alto nível, que é o nível bíblico e cristão do amor de Deus. E o terceiro aspecto, então, é a ética teísta. A ética teísta, ela trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. Quando nós observamos a morte, a paixão de Cristo, deparamos-nos com a cruz, que é formada por duas hastes de madeira cruzada. A haste vertical representa a relação de Deus com o homem, e a haste horizontal representa a relação do homem com o próximo. Nós metodistas temos o exemplo, a ilustração que John Wesley dizia da cruz, né? Que a haste vertical seria os atos de piedade, os nossos atos para com Deus, né? Da nossa vida de piedade. E a haste horizontal seriam as obras de misericórdia. E é exatamente disso que nós estamos falando. A haste vertical é a ética cristã, os nossos deveres para com Deus. E nós vamos ver isso lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Os 10 mandamentos podem ser colocados na dimensão da cruz. Os 4 primeiros mandamentos tratam dos deveres para com Deus, portanto, é a ética teísta. E os 6 mandamentos seguintes, eles tratam dos deveres para com nós mesmos e também para com o nosso próximo. É a ética individual e social. Olha que plenitude, né, na exposição dos 10 mandamentos. A ética teísta consiste numa devoção do homem todo, de tudo quanto ele é e possui, a Deus. Discerne isso. A ética teísta consiste numa devoção do homem todo, de tudo quanto ele é e possui, a Deus. De todos os deveres que o homem tem para com Deus. E de todos esses deveres, a devoção é o mais elevado, o mais nobre de todos os seus sentimentos. Lá em Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala do culto racional. Vocês conhecem bem esse versículo. Ele está falando do homem total em devoção a Deus. A devoção suprema do corpo, do intelecto, do coração e da vontade. A nossa relação com Deus é a relação chave em nossa vida. Ela é que vai nortear todos os demais relacionamentos que temos. Por isso que é dessa relação que dependem todas as outras. A pessoa que fica feliz nessa relação também será em todas as outras de que trata a ética. O único meio pelo qual nós podemos cumprir os nossos deveres em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo é o exercício da nossa fidelidade no cumprimento dos deveres para com Deus. Por isso nós dizemos que a ética teísta, ela parte da devoção do homem para Deus. Isto é, repetindo, uma entrega total, plena e irreversível da vida ao Senhor. Jesus disse à multidão juntamente com seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos 8, 34. Então, queridos, é muito fácil de compreender que o nosso relacionamento, o nível do nosso relacionamento, o nível da nossa entrega a Deus, o nível do nosso compromisso com o Senhor norteia a nossa vida individual, o cuidado com a gente mesmo e a nossa ética social, o cuidado e o relacionamento com as demais pessoas. Então, eu penso que esses 3 aspectos, a ética individual, a ética social e a ética teísta, faz um desenho completo do que vem a ser a ética cristã
na vida de um verdadeiro cristão. E nós temos visto, né, até aqui, que a ética cristã não é uma ciência independente, mas é parte integral de todas as outras ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética, né? Uma empresa tem, um conselho tem, uma organização tem o seu código de ética. E o cristianismo, como um segmento da grande sociedade, ele tem o seu código de ética, que é a Bíblia Sagrada. É nessa visão que Paulo diz a Timóteo. Olha que interessante, 2 Timóteo 3, 16 a 17, um dos versículos mais lindos que nós temos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a cada momento temos que tomar decisões com implicações pessoais, sociais e teístas. Temos que avaliar quais os efeitos das nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, para com Deus. Então, estamos colocando essas áreas da ética na prática. Vou deixar algumas perguntas para você fazer a si mesmo. Na ética individual, reflita. Romanos 14, 12 diz assim: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Na ética social, o mesmo apóstolo fala lá em Gálatas 6,12: levai a carga uns dos outros. É a cumplicidade, né, com a dor e as necessidades do outro. E na ética teísta, Êxodo 23, né, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, nós vamos encerrar com as palavras de Jesus em Mateus 5,16, quando ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, é muito necessário que nós tenhamos valores elevados, baseados na palavra de Deus, para que a nossa vida seja um testemunho vivo, tanto no cuidado conosco, no cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida pessoal, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, emocional, com os nossos relacionamentos, também no cuidado com o nosso próximo, no respeito, na sinceridade, na honestidade, na luta para que aqueles que não têm os seus direitos atendidos possam ser também atendidos e eles possam levar uma vida digna como Deus quer para todos nós. E o nosso relacionamento com o nosso Deus, né? Cada vez mais nós aprendemos com a palavra, com o relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo e com o Filho, como levar uma vida agradável a Deus. E nós vamos encontrar o verdadeiro contentamento nesse relacionamento com Deus, que vai refletir no nosso relacionamento com o próximo e no nosso relacionamento com a gente mesmo. Eu penso e escolhi esta revista para nossos estudos porque eu vejo como uma fonte de riqueza e reflexão para a nossa vida espiritual. Nosso próximo estudo vai tratar dos princípios bíblicos da ética cristã. Hoje foi essa visão panorâmica, né, do que vem a ser a ética, o que vem a ser doutrina e os 3 aspectos da ética para nós. E na próxima lição, então, eu aguardo você para a gente continuar crescendo juntos nesse assunto tão importante. Eu desejo uma excelente semana, que Deus te abençoe e te dê muito progresso na sua vida espiritual. Amém.